Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana e nós estamos estudando medida de tendência central, mais especificamente mediana e moda, e aproveitando também para revisar média, aritmética. Então, essas três medidas são chamadas medida de tendência central, média, mediana e moda. Então, é importantíssimo você aprender, porque essas três medidas elas são recorrentes na prova do Enem. Para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: na tabela seguinte constam os valores dos 10 maiores PIBs das Américas de 2014. Então, Estados Unidos, depois Brasil, depois México, depois Canadá, depois México, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru e Equador. Bom, eu quero saber quem é a média e a mediana dos dados. E eu quero que você explique por que a média vai ser bem maior do que a mediana. E a letra B eu quero que você diga por que a média, em que condições a média ficaria mais próximo da mediana. E aí faça os cálculos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular a média, depois a mediana. Então nós temos a tabela. Para calcular a média, basta somar todos os números e dividir pela quantidade que você somou. Então, ele deu os 10 maiores PIBs das Américas. Então, você vai somar todos os números e vai dividir por 10. Então, vai ser 17.420 mais 2.346 até o último, que é 100,9. Quando você somar todo mundo, vai dar 24.704,3 dividido para 10. Esse número dividido para 10 vai ser 2.470,43. Isso é a média. Bom, quem é a mediana? A mediana, então a média vai ser 2.470,43 bilhões de dólares. Isso é a média. Quem é a mediana? A mediana são os valores, coloca os valores em ordem crescente e você vai pegar os do meio. Observe que se você... Essa tabela já te deu uma ajuda, porque se você observar os valores de baixo para cima, esses valores estão em ordem crescente. Então você não vai precisar mexer, né? Então você só vai... Como são 10 valores, então vai ter 4 abaixo, 4 acima e vai ter 2 no meio. Então quem são os 4 abaixo? Equador, Peru, Chile, Colômbia. Quem são os 4 acima? México, Canadá, Brasil e Estados Unidos. Então, os 2 do meio é quem? É Venezuela e Argentina. Então, a mediana vai ser quem? O quinto valor mais o sexto valor dividido para 2. O quinto valor é o da Venezuela, que é 381,3, mais o da Argentina, que é 537,7, dividido para 2. Quando a sequência é par, então eu vou ter dois valores e eu tenho que fazer a média aritmética entre eles. Então, somando 381,3 mais 537,7 vai ser 919 dividido para 2, vai ser 459,5. Então, observe, a média é 2.470,43 e a mediana é o que? É 959,5. Bom, e aí ele quer saber por que o valor da média é muito maior, muito superior do que o valor da mediana, já que eles são medidas de tendência central. A ideia é que eles fossem muito próximos. Bom, a diferença, o que está dando a diferença nessa conta é porque o PIB dos Estados Unidos é bem maior do que os outros. Então, essa é a explicação. A explicação é que o que afeta a média para que a média fosse lá para cima, ou seja, fosse um valor discrepante da mediana, é porque o valor do PIB dos Estados Unidos é 17.420. Em comparação ao segundo, que é 2.370, é quase aproximadamente 7,5, 7 vezes e meio maior. Então, quando eu tenho um valor que é muito discrepante dos demais, ele joga a média lá para cima e foge um pouquinho da realidade. Né? Então, é o PIB dos Estados Unidos que está atrapalhando tudo. Né? Isso é... E aí,
essa é a definição porque que o valor da média e da mediana são muito diferentes. Bom, a letra B ele quer saber em que condições a média ficaria mais próxima da mediana e pedir para fazer os cálculos. Bom, se a letra A já ajuda a letra B. Por quê? Porque a letra A, o meu problema é o quê? É os Estados Unidos. Então, basta fazer o quê? Basta tirar o PIB dos Estados Unidos, que aí o valor da média e da mediana vão se aproximar, vão ser mais próximos. Então, se eu eliminar o PIB americano e calcular a nova média será quem? Vai ser os valores, eu já tenho todos os valores, que é 24.704,3, tiro o PIB americano, então eram 10 valores, tirei o PIB americano, ficou 9, então 24.704,3 menos 17.420 vai dar 7.284,3 sobre 9. Então o valor da média vai ser um valor aproximado, 809,4. E tirando o PIB dos Estados Unidos, o valor da mediana vai ser quem? Agora eu vou ter 9 valores, e aí vou ter só um valor no meio, então são 9 valores, então vai ser 4 para a esquerda, 4 para a direita, vai ficar um valor no meio, que é o quinto valor, que é exatamente o PIB da Venezuela, que é 381,3. Então, a média vai ser 809,4, a mediana 381,3. Bom, só para a gente perceber a discrepância entre o item A e o item B, eu calculei a razão entre elas. Então, no primeiro caso, a média foi quem? Foi 2.470,43 sobre a mediana, que é 459,5. Quando eu dividi, deu aproximadamente 5,4, ou seja, que no item A média é 5,4 vezes maior do que a mediana. No item B, a média é quem? É 809,4. A mediana, 381,3. Quando eu dividi, deu 2,1. Isso quer dizer o quê? Que a média é somente 2,1 maior do que a mediana. Ou seja, caiu de 5,4 para 2,1. É uma queda bem significativa. Então, quando eu excluí os Estados Unidos, a média caiu de 5,4 vezes maior para 2,1 vezes maior do que a mediana. Então já deu uma ajuda bem significativa. Bom, e com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a questão 5. Então, a questão 5 diz: uma empresa paga todo ano um bônus de final de ano para os seus funcionários. Neste ano a empresa pagou 40 bônus, pagou bônus a 40 dos seus 50 funcionários, como mostra a tabela. Então, tem 50 funcionários, apenas 40 recebeu. Então, 8 funcionários recebeu bônus de 300, 14 funcionários recebeu bônus de R$600 e 18 funcionários recebeu bônus de R$10.000. Qual a mediana dos valores pagos, já pagos pela empresa? E aí ele quer saber se 10 funcionários restantes receberão bônus de 500 ou de 600 ou de 1.000. Qual é o número de funcionários que devem receber R$600 para que a mediana seja dos 50 valores seja 800. Então, vamos lá, é uma questão só de mediana dessa vez. Então, são 40 funcionários. Se são 40 funcionários, a letra A, quem vai ser a mediana? São os valores que estão no 21º e no 20º e no 21º. Por quê? Do primeiro até o 19º vai ter 19. Do 22º até o 40 vai ter 19. Vai ficar 2 no meio, que é o 20º e o 21º. Então, observe que eu fiz são 40. Então, são quantos que receberam 300? 8 funcionários. Então, quer dizer que o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, eu enfileirei primeiro os que receberam menos, porque é em ordem crescente. Então, eu enfileirei todos que receberam 300. Então, 8 pessoas receberam 300. Então, é do primeiro até o 8º. Depois, 18 pessoas receberam
14 pessoas receberam 600. Então, eu fui enfileirando. Então, quando chegou o de 600, ele não vai ser mais o primeiro. O de 600, o primeiro que recebeu 600 vai ser o nono. Por quê? Quando ele chegou, já tinha 8 pessoas na fila. Então, vai ser do nono, enfileirei 14 pessoas, ele vai até o quê? O 22º. E depois, 8 pessoas receberam R$1.000. E depois eu enfileirei todo mundo que recebeu R$1.000. Então, o primeiro que recebeu R$1.000, ele não vai ser o primeiro da fila, ele vai ser já o 23º, porque quando ele chegou já tinha 22. Então, são 18 pessoas até o 40, até o 40º. Então, eu enfileirei 8 pessoas com 300, depois enfileirei 14 pessoas com 600, depois enfileirei 18 pessoas com 1.000. Bom, como são 40 pessoas, o meu intuito é descobrir quem é o 20º e o 21º, né? Já que 40 é um número par, vou ter dois números no centro. Então, observe que do nono até o 22º receberam 600. Isso quer dizer o quê? Que o 20º recebeu 600 e o 21º também recebeu 600. Porque todo mundo que está entre o nono e o 22º recebeu 600. Então, o 21º, a mediana é o 20º mais o 21º dividido para 2. Então, vai ser 600 mais 600 dividido para 2, vai ser 1.200 para 2, que é 600. Então, a mediana é 600, desses 40. Bom, aí ele quer saber o seguinte: se os 50 recebessem todos os bônus, todos os 50 recebessem os bônus, e os 10 restantes ou receberam o bônus de 600 ou receberam o bônus de 1.000, qual seria a mediana dos valores? Então, observe, ele diz que a mediana é 800. Então, se a mediana é 800, ele quer saber quantos deverão receber 600. Né? Então, observe que agora eu vou ter o quê? Em vez de ter 40 valores, agora eu vou ter 50 valores. E os 50 valores é quem? A mediana vai ser quem? Vai ser a média entre o 25º e o 26º. Porque do primeiro até o 24º vai ter 24 pessoas. Do 26º até o 50º vai ter 24 pessoas. Então, 24 pessoas à direita, 24 pessoas à esquerda e vai ter 2 no centro. Ele diz que a mediana vai ser quem? 800. Se a mediana é 800, observe que 800 é exatamente a soma de 600 mais 1.000 dividido para 2. Então, 600 mais 1.000 dividido para 2 vai dar 1.600 dividido para 2 vai dar 800. Então, se a mediana é 800, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o 25º tem que receber 600 e o 26º tem que receber 1.000. Por quê? Porque como é 50, vai ser o 25º mais o 26º dividido para 2. Então, o 25º vai ter que ser 600, porque é em ordem crescente. O 25º tem que ser 600, o 26º tem que ser 1.000. E aí, quando eu somar 600 mais 1.000, vai dar 1.600 dividido para 2 vai dar 800. Então, a nova sequência vai ser quem? Observe que nós fizemos a sequência no item anterior e até o 22º era 600. E eu tenho que ir até o 25º. Né? Então, a nova ordem vai ser o seguinte. Vai ser 600, 22º, 23º, 24º, 25º. Vai ter que ser 600. E o 26º vai ter que ser 1.000. Para a mediana ser 800. E os demais todos é 1.000. Então, vai ficar quem? Do primeiro até o 8º vai ser, recebeu 300. Do nono até o 25º, 600. E do 26º até o 50º, 1.000. Então, isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que foi acrescentado quantos que receberam 300. Ora, se eu tinha até o 22, que recebeu 600, 22º, e ele tem que ir obrigatoriamente até o 25º, então quer dizer que eu aumentei apenas 3 pessoas recebendo 600, que é exatamente o valor que ele pergunta. Dos 10 funcionários restantes, que receberiam 600 ou 1.000, quantos vão receber bônus de 600? Então, recebendo bônus de 600 vai ser 3. E eu acrescentei o que? 7 recebendo bônus de 1.000. Então, com isso, nós finalizamos a questão 5.
Já já nós voltamos com a questão extra da semana. Essa semana vai ter a questão extra, que é a questão 6. E aí nós finalizamos a aula da semana.